meus amores. Bom, no vídeo de hoje eu vim explicar algumas coisas. Eu sei que os vídeos do canal não estão assim tão legais por causa dessa quarentena que todo mundo tá passando, né? Então, isso eu tô gravando vídeos mais de tag, mais contando sobre coisas da minha vida. E eu prometo pra vocês que quando tudo isso acabar, essa quarentena acabar, eu prometo que eu vou trazer vlogs, eu vou trazer desafios com algumas pessoas, vou trazer várias coisas que vai ficar com o canal que fique mais, não digo mais interessante, mas mais animado, porque nessa fase que a gente tá passando, todo mundo fica meio desanimado, eu sei, até eu tô. Então, nesse comecinho desse vídeo, eu quis explicar pra vocês que quando tudo isso passar, eu vou trazer vídeos mais divertidos, vamos dizendo assim. E, bom, no vídeo de hoje, eu vou trazer umas coisas que eu tava pensando nessa quarentena. Que assim, eu sei que tudo vai passar. Pode demorar o quanto demorar, mas vai passar. E assim, eu sempre fui uma menina que sempre pensei no meu futuro. O que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, o que ia deixar de fazer. E quando chegar na época do terceiro colegial, você pega pensando o que você vai querer fazer da vida, qual que você vai querer que seja a sua profissão. E eu ainda não sabia. Mas uma única coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é que eu amo crianças, então eu sempre quis estar desse lado de cuidar de crianças, entre outras coisas. Aí veio na minha cabeça enfermagem. Só que eu, tipo assim, eu até prestei. Só que depois eu pensei que não era aquilo mesmo. Tipo assim, eu amo crianças, mas não era aquilo que ia me fazer feliz. Então eu prestei, daí eu acabei não passando, aí eu pensei comigo, ainda bem que eu não passei, porque senão eu não ia estar feliz nessa profissão. Aí passou um tempo e falei, boa, vou fazer turismo, porque com turismo eu posso ser monitor de crianças e tal. Aí eu fui para Campinas, fiquei um tempo fazendo turismo e realmente vi que não era aquilo, eu não estava gostando. Bom, eu não estou gostando, não é isso que eu quero. E então, daí eu falei com a minha mãe. E minha mãe sempre falou: você vai. Se você gostar, se você gostar, boa. Mas se você não gostar, você pode voltar, mas você não pode parar. Ela sempre falou isso pra mim e pros meus irmãos. Aí eu falei com ela, daí eu voltei. Eu gostava mesmo, era fazer bolo e doces. E aí a gente começou a conversar, isso foi em 2014. A gente começou a conversar sobre montar alguma coisa pra mim e pra ela. Aí nisso minha avó piorou e voltou pro hospital. Aí ela ficou um tempo lá, só que ela queria voltar pra casa dela, porque a gente deduziu que ela queria morrer na casa dela, né? Aí, nesse dia, eu tava lá com ela no hospital. E eu fiquei lá com ela. E nisso,
minha mãe falou que ela ia pra casa. Só que ninguém queria, realmente ninguém queria ir na ambulância com ela. Eu falei, ó, mãe, eu posso ir. Aí ela falou assim, então você vai? Eu falei, eu vou, então espera aqui e aí eu te encontro lá. Beleza. Aí eu fui com ela na ambulância, ela chegou na casa dela, aí um tio meu quis que ela fosse pra Ribeirão, porque ele achou que lá ela teria tratamento melhor. E minha avó, ela tava com câncer, eu acho que na barriga, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Aí no outro dia ela veio, ela morreu. Aí ela veio pra cá. Aí enterrou, beleza. Aí passando isso, minha mãe chegou e falou pra mim, o que você vai querer fazer? Porque ela sempre falava, você pode voltar, mas você não pode parar. Então eu vi que era isso, que era fazer bolo e doces. Daí minha mãe resolveu abrir um café e uma padaria. Aí no começo, sabe, você fica super animada, só que demorou um pouco, né? Porque a gente precisava achar o lugar, a gente precisava. E minha avó, ela mora num bairro que tem tanto idosos quanto estudante, que fica perto de duas faculdades, a USP e a Federal, daqui de São Carlos, interior de São Paulo. Então minha mãe falou assim, boa, eu vou pegar dois públicos. No começo ela pensava assim, vou pegar dois públicos, os estudantes e os idosos. Aí começou uma padaria super pequena, numa parte super pequena. E a dona morava nos fundos. A a dona do espaço. Aí a gente foi indo, aí foi crescendo, né? Foi crescendo, aí a gente teve que. Porque no começo era só eu e minha mãe. Então a gente teve que. Como o movimento foi crescendo, a gente teve que contratar funcionária. Porque era eu e minha mãe só no começo. A gente contratou uma funcionária. E depois. Então, como foi crescendo o movimento, a minha mãe falou que aí depois de um bom tempo que a gente ficou naquele espaço pequeno, foi crescendo. Minha mãe foi vendo que ia dar certo. Aí depois de bastante tempo, minha mãe falou assim: a gente vai precisar sair daqui ou falar com a Maria José, que é a dona do espaço, para ver se a gente consegue ir pra cima. Porque tem o spa, tem o café e do lado é a casa da dona do espaço do café. E nessa época tinha uma oficina, não era oficina, era uma loja que vendia peças de carro do lado na casa que ela. Então ela morava em cima. Era tudo separado. E tinha essa casa. Aí ela pediu a casa. Aí foi decidido, a gente ia ficar lá e ia aumentar o café. Bom, aí passou por toda essa reforma. A dona mudou pra casa dela e começou a reforma. Aí reformou tudo, beleza. Aí o movimento começou a triplicar, a quadruplicar. E a gente viu que ia dar certo. E beleza. Aí passou um tempo assim, teve que contratar mais funcionárias. Aí o meu irmão veio também ajudar a minha mãe. Porque teve uma época que eu e minha mãe a gente brigou. E eu fiquei um tempo sem ir no café. Aí ele veio pra ajudar a minha mãe. E aí nisso, meu irmão mais velho tinha uma hamburgueria.
Não, ele tem, na verdade, ainda, só que ele tinha em outro lugar. Ele tinha uma hamburgueria, só que não, ele viu que não tava dando muito, movimento, assim. Aí foi quando minha mãe e ele resolveram juntar. Então, na padaria, na cafeteria, tem os lanches da hamburgueria do meu irmão, que chama Rei Burgers. Então, ficou Jorginho Cafeteria, padaria, junto com a Rei Burgers. Então, juntou. Aí, a gente foi passando. Aí como juntou a hamburgueria, não teria espaço para eu fazer os doces lá. Então minha mãe pensou, ou eu faço na minha avó, que agora eu e minha mãe, depois que meu avô morreu, eu e minha mãe, a gente veio morar na casa da minha avó. E depois que minha mãe veio e falou pra mim que não ia ter como mais fazer os bolos lá. Só que ela tava vendo se ela ia ver de ir alugar um local ou fazer aqui na minha avó. Aí resolveu que eu ia fazer na minha avó. Aí eu comecei a fazer na cozinha dela, e querendo ou não, se você parar pra pensar, não dá muito certo, né? Não dá muito certo porque mexe com outras coisas, mexe com coisas pessoais da minha avó. Ela gosta de fazer o almoço no horário certo, daí não tava dando certo, e aí a gente acabava discutindo. Então minha mãe resolveu fazer uma cozinha. E ela fez uma cozinha onde tinha uns armários da minha avó, e ela resolveu fazer a cozinha. Só que no que ela resolveu fazer a cozinha, começou. Só que aí teve essa pandemia, essa quarentena. E aí ficou pronta. Só que ao mesmo tempo que ficou pronta, teve essa pandemia. Só que a gente tá funcionando só com delivery. Só que não tá tendo muito movimento, assim, porque as pessoas gostam de ir lá pra comer, pra sentar, pra ficar horas e horas. E os bolos, minha mãe tá fazendo os bolos lá da padaria, nessa quarentena, nessa pandemia. Eu cheguei a ajudar ela uns dias, mas falei, eu tava desanimada ainda com esse negócio de pandemia, porque a gente ia começar a alavancar, a fazer vários doces, aí vem essa pandemia e derruba as coisas, né? O que eu quero passar nesse vídeo é que, tipo, não importa se você começa a fazer uma coisa que você não gosta, isso não tem problema. Você pensa, fica um tempo assim, pensando no que você realmente gosta. Você pode até colocar no papel, fazer uma lista do que você gosta e do que você não gosta. Então, você pode escolher uma coisa, se equivocar, voltar, mas você tem que continuar. E é isso. Continue, tenha confiança, tenha esperança que tudo vai dar certo na sua vida. E essa pandemia, confie em você mesmo. E eu sei que a escolha que você fizer na sua vida vai ser a melhor escolha.